Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, estão todos bem? Que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus, amém? Hoje nós estamos no nosso 19º Devocional Família ao Reino, para a glória de Deus. E não se esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém? Vamos lá? Que essa palavra possa entrar no seu coração, que essa palavra possa, em nome de Jesus, transformar a sua casa, ajudar a transformar o seu matrimônio, o seu lar, o seu olhar para com os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Então, na Bíblia nós temos vários exemplos extraordinários, exemplos de vida mesmo, que nos ensinam como lidar com as desavenças, com as dificuldades do dia a dia. São exemplos que possamos seguir, mas nós também temos muitos homens de Deus que falharam e que também nos ensinam muita coisa. E hoje eu quero falar um pouco sobre um homem chamado Eli. No capítulo 1 de Samuel, nós vemos um clamor de uma mulher chamada Ana por filhos. A Bíblia diz que de ano em ano ela subia até Jerusalém com seu marido Eucana para oferecer sacrifícios a Deus. E ela sempre fazia orações pedindo filho a Deus. Até que um dia, Deus atende ao seu pedido. Ela entende um propósito que Deus espera sobre a vida dela e Deus a concede um filho. Deus responde à sua oração e ela fica grávida daquele que viria a ser o profeta Samuel. Antes de Ana ficar grávida de Samuel, no momento de maior angústia, ela faz um voto. Vamos lá ver? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. E diz bem assim. 1 Samuel, capítulo 1, lá no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes terás um filho varão, ao Senhor o dará por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A história segue, e Ana dá à luz a um menino, que o coloca o nome de Samuel. E ela faz exatamente como havia orado ao Senhor, e entrega o menino nas mãos do sacerdote Eli. Eli foi um sacerdote do Senhor de Israel durante muitos anos, e foi ele quem cuidou de Samuel. Então, quando Ana cumpre o seu voto, quando Ana cumpre aquilo que ela tinha pedido a Deus, e ela pega e entrega o menino, depois que desmamou, nas mãos do profeta Eli. E Eli é que cuidou de Samuel. Foi Eli que ensinou Samuel a ouvir a voz do Senhor. Foi Eli que o ensinou a orar, a ler a palavra de Deus. Foi Eli que o ensinou praticamente tudo o que Samuel precisava para ser ativado em Deus e se tornar um profeta do Senhor naquele tempo. Então, naquele momento, Eli foi uma bênção. Eli foi instrumento de Deus na vida de Samuel. Eli foi bem sucedido em cuidar e ajudar Samuel em sua caminhada. Então, naquele momento, tudo que Samuel precisava de entendimento da palavra, sobre oração, foi Eli que o ensinou. Foi Eli que ajudou ele.
Foi Eli que ensinou ele a entender as primeiras letras, a escrever as primeiras palavras. Foi Eli que ensinou ele a orar. Foi Eli que ensinou ele a jejuar. Foi Eli que ensinou ele os caminhos retos do Senhor. Então, Eli naquele momento, ele foi sim um instrumento de Deus na vida de Samuel. Mas Eli fracassou como pai. E o resultado desse fracasso nós podemos ver nas atitudes dos seus próprios filhos. Que está lá no capítulo 2 de 1 Samuel. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, os filhos de Eli, infelizmente, não poderiam até ter tido um pouco de ensinamento, mas não foi o suficiente, não foi, de alguma forma, não tocou o coração daquelas crianças. Então, eles se tornaram filhos rebeldes, eles se tornaram filhos de Belial, eles se tornaram homens que faziam tudo o que era mal perante ao Senhor. Mas antes de falar sobre isso, é importante a gente entender a diferença de duas coisas: herança e legado. Talvez você não vai conseguir deixar uma boa herança para os seus filhos. De acordo com o dicionário, herança representa todo bem móvel ou imóvel que recebemos de alguém, quer seja por testamento ou por direito no ato de sua morte. Em outras palavras, herança nos fala de coisas naturais. São bens que nós deixamos para os filhos ou para alguém depois que nós morremos. Agora, legado nos fala de princípios, de valores, de exemplos de vida, de referência. Herança é algo que um dia acaba, se perde. Legado é algo que você recebe e que permanece por toda a vida. Então, talvez você não vai conseguir deixar uma boa herança para seus filhos, mas se você deixar um legado de fé, será muito mais importante. Isso vai ser muito mais eficaz na vida dos seus filhos. Existem pais que não terão uma conta bancária recheada para deixar como herança para os seus filhos, mas que deixarão um exemplo poderoso de fé como legado. Um dos principais legados que nós podemos deixar para os filhos é a nossa conduta, de nossa caminhada durante a nossa vida. É aquilo que nós vamos receber de Deus e como nós vamos reagir àquilo. Quais são as nossas respostas que nós daremos para as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos como responsabilidade. Isso que nós construímos durante a nossa vida, esse amor, essa identidade, esse caráter de Cristo que nós formamos durante a nossa vida, isso sim é que vai ser um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Ele não ensinou os seus filhos como deveria no caminho do Senhor. Ele não cuidou de sua casa. Talvez o seu ministério como sacerdote fosse mais importante do que o de pai. Talvez ele deu mais importância ao nome de sacerdote, de profeta Eli, do que ao nome pai. Talvez ele ficou mais tempo na igreja, na congregação, no ministério, do que em casa. Talvez ele abraçou mais aqueles que estavam à sua volta dentro da igreja, ali ouvindo a palavra que ele estava proferindo, do que junto com seus filhos. Eli perdeu o seu ministério de pai porque foi negligente. Não corrigiu quando era para corrigir. Então, talvez, quando os filhos de Eli, quando era pequeno, faziam algo de errado, talvez ele nem estava em casa para corrigi-los. Talvez ele nem soubesse das coisas erradas que os filhos faziam. E isso foi gerando dentro daquelas crianças uma maldade, uma perversão muito grande. Nós sabemos que depois de adulto, cada filho tomará as suas próprias decisões. E eles serão responsáveis por essas decisões. Mas a grande questão hoje é:
Será que estamos ensinando o caminho certo aos nossos filhos? Será que nós estamos prestando atenção nas atitudes que os nossos filhos estão tendo? Será que nós estamos prestando atenção naquilo que eles estão vendo na tela de celular? Será que nós estamos prestando atenção na conversa que nossos filhos estão tendo com os amiguinhos da escola, com os amiguinhos da rua? Será que o comportamento dos nossos filhos está sendo adequado para aquilo que nós estamos ensinando a eles? Quantas vezes falamos que não se tem mais crianças, não se tem mais filhos como antigamente? Quem nunca falou isso, né? Não se tem mais filhos como antigamente. Mas o que acontece é que não temos mais pais como antigamente. Não temos mais pais firmes que corrigem. Não temos mais pais que, quando vê o filho fazendo algo de errado, seja lá aonde for, ele corrige, ele ensina, ele briga, ele põe de castigo. Hoje, infelizmente, são os filhos que estão dominando os seus pais e não os pais a seus filhos. Então, os pais de antigamente, como a gente gosta de falar, a mãe da minha mãe, o pai da minha mãe, eles eram muito rígidos, sim, mas eles criaram filhos de caráter, eles criaram filhos de personalidades, eles criaram filhos que sabiam aquilo que é certo e aquilo que é errado. Hoje não, hoje a gente deixa a escola ensinar, hoje a gente deixa a igreja ensinar, hoje a gente deixa a internet ensinar. Então que hoje nós possamos entender que o melhor é deixar um legado de amor, confiança e fé aos nossos filhos. A maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é um legado de responsabilidade. É um legado de que, se você pegar algo que não é seu, aquilo é errado. Um legado de que, se você ofende alguém, você tem que ir pedir perdão. Um legado onde chorar na presença do Senhor não é humilhação. Um legado onde estender a mão ao outro não é uma obrigação, é amor. Então que hoje nós possamos entender que precisamos deixar legados para os nossos filhos. Legados de amor, legados de fé, legados de confiança, legados de firmeza na palavra de Deus. Ele foi uma peça fundamental, um instrumento de Deus para o aprendizado de Samuel. Mas ele falhou como pai dentro da sua própria casa. Então que hoje o nosso ministério, a igreja em que nós estamos, não seja mais importante do que a nossa casa, do que os nossos filhos, do que a nossa família. Vamos começar a prestar atenção no comportamento dos nossos filhos, vamos começar a prestar atenção aquilo que os nossos filhos, a conduta que os nossos filhos estão tendo, amém? Para que a gente não perca como ele perdeu os seus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem insistido, Pai amado, nas nossas famílias. O Senhor tem insistido em nos despertar como mães, como pais. O Senhor tem insistido em nos despertar como maridos, como mulheres, Pai. O Senhor tem nos despertado, Pai, a sermos filhos, Pai amado, melhores. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Pai, que a Tua palavra seja um direcionar nas nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra, Pai amado, seja um chacoalhar no nosso entendimento, seja um chacoalhar, Pai amado, na amorosidade que temos vivido diante da Tua presença. E que cada dia, Pai amado, que a Tua palavra está sendo enxertada dentro de nós. Que seja, Pai, mais um dia de oportunidade para estarmos e sermos, Pai, melhores do que ontem. E é em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.